de Deus e falou para ele: o meu esposo deu certo. Oi! Como é bom a gente ser um servo. Como é bom a gente ser uma pessoa fiel diante de Deus. Porque Deus, Ele guarda o seu, Deus, Ele protege o seu, não importa o que passa. Mas Deus, Ele sempre abre uma porta. Glória a Deus. Aquela mulher disse: meu esposo deu certo, morreu. E tu sabe que ele serviu ao Senhor. Ela não foi desviando conversa, não. Ela não foi inventando uma desculpa, não. Ela foi logo em cima. Ela foi logo em cima porque a pessoa, quando quer, meus irmãos, algo ele corre atrás. A pessoa, quando quer receber algo, ele corre atrás. Ele tem que pagar um preço. Aquela mulher não foi desviando conversa, conversa pelo marido, não. Ela disse: o meu esposo deu certo. O homem tenente agarrou o céu e se foi. E agora resta só eu e meus 2 filhos. E veio o Criador pegar eles para ser escravo, para pagar a dívida. Aí o profeta se comoveu com a dor daquela mulher. O profeta se comoveu com a situação que aquela mulher estava passando. Ele disse para ela: mulher, o que tu tem que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer por ti, mulher? Que fosse você, o que você pediria? O que você pediria que o homem de Deus chegasse para ti? Muitas vezes a gente pedia bem materiais, mas ela foi atrás de outra coisa. Ela foi atrás da providência do céu sobre a sua vida. Glória. Ela não foi pedir carro, não foi pedir nada. Ela queria uma providência do céu. Porque ela estava com seus 2 filhos, muitas coisas, muita lembrança do seu esposo. O bem mais precioso para uma mãe sobre esta terra é os seus filhos. E ela foi pedir, interceder pelos filhos. O profeta disse: o que tu tem, mulher? Em casa não tem nada, não, profeta. A tua serva não tem nada, apenas uma pequena botija de azeite. Não podia ser que aquela botija não estava cheia. Talvez pela metade ou somente um terço no fundo daquela botija. Mas um pouquinho, meus irmãos, diante de Deus, ele se torna muito. Aquilo que é pouco diante do homem, ele se torna muito. Mas quando é pouco diante de Deus, ele vai lá soltar. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que prove tudo. O nosso Deus, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da providência. O nosso Deus, ele é o Deus que ele age no improvável. O que é improvável, meus irmãos? Aquilo que não tem mais nada para dar certo. Aquilo que está tudo contrário, já não tem mais jeito para nada. É o improvável, mas é no improvável que Deus trabalha. É no improvável que Deus faz. É no improvável que Deus age. Deus quer agir no improvável hoje aqui na vida de alguém. Muitas vezes você pensa, não vai dar certo. Como que vai acontecer? É improvável para ti. Para Deus não é. Porque Deus disse assim, Jesus disse: aquilo que é possível para o homem, para mim não é. Aquilo que não tem jeito para o homem, está acabado para mim. É só o começo para começar a dar certo. É só o começo para me levantar. É só o começo para me agir naquilo que não tem mais jeito. Porque ele é especialista nisso. Ele é especialista naquilo que não tem mais jeito para me levantar. Glória. Quer ver o improvável Deus faz acontecer? A palavra diz que Jesus ia passando por uma cidade chamada Naim. E ali estava uma mulher, a qual esta mulher também tinha perdido seu marido. Aí tinha perdido seu marido, tinha resta um filho, e seu filho também é perdido. Aquela mulher já tinha enterrado o seu marido e continuou o mesmo processo com seu filho. Aquela mulher tinha sofrido pelo seu esposo e ela continua sofrendo a perda do seu filho, seu único filho. E a palavra de Deus vai falar que quando uma mãe, uma
mulher, ela tinha um marido, tinha um filho que morria. Ela era desprezada, ela ficava viúva, desprezada por todos. Mas ali, naquela cidade chamada Naim, naquele tempo, meus irmãos, a palavra, ela nos relata que quando morria alguém, pensam que não era parente, muitas vezes pagava, fazia um cortejo, para que aquele povo seguisse aquele velório e nunca chorasse com aquela mulher, ou com aquele parente. Mas ali foi diferente. Eu imagino aquela mulher caminhando. Já perdi meu marido, não temos mais nada. A única coisa, o único bem precioso era meu filho. E ele se foi também, o que será de mim? Talvez ela pensava no seu coração, acabou tudo, tudo está perdido. Não tem mais jeito para mim. O meu destino talvez é sofrer, o meu destino talvez é ficar só mesmo. Mas aí Jesus passa por aquele lugar. Aí Jesus vai chegando, entrando na cidade de Naim. Aí quando ele vê aquela mulher, aquela multidão, a palavra vai nos relatar que aquele jovem já estava dentro do esquife, ele já estava morto. Já iam levado para o sepulcro para ser enterrado. E aquela mãe chorando. Imagine a situação desta mãe chorando, levando seu filho para ser sepultado. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, como ele é maravilhoso, como Jesus ele é tremendo e é santo e poderoso. Glória a Deus. Tudo ele faz, tudo ele
vaso, e vai lá na casa do outro, pega mais vaso, e vai lá na casa do outro, pega mais vaso, e ela vê que aqueles vasos pronto, este vaso é suficiente. Aí ela vai lá onde o profeta diz: e agora, profeta, o que eu vou fazer? Pegou os vasos. Imagina aquela mulher dizendo: peguei, eu estou com os vasos todos vazios. O que eu vou fazer agora? O profeta disse: agora não vai voltar na tua casa, vai entrar lá dentro do teu quarto, fechar a porta e pegar um pouquinho de azeite e começar a derramar em cada vaso. Vai derramando aquele que for cheio, tu vai separando. Glória a Deus. E aquela mulher só tem que obedecer. Imagina aquela mulher: vamos, meu filho, fazer o que o profeta falou. Alguma coisa diferente, sobrenatural vai acontecer. E aquela mulher entra na sua casa, fecha a porta, pega o vaso seco e começa a colocar, derramar aquele azeite que dá um pouquinho de azeite na botija dentro dos vasos secos. E ela começa a derramar, começa, e os filhos vão levando, traz outro, vai encher, tirou, traz outro, encheu, tirou, traz outro vaso, encheu, tirou, traz outro vaso, encheu, tirou, e vai precisar. O filho dela já se mamãe não tem mais vaso. Acabou o vaso e o azeite está descendo. Acabou o vaso e o azeite está descendo. O azeite está descendo, está descendo, está descendo. Glória. Aí no último vaso cessou o azeite. Agora você me pergunta: por que cessou o azeite? É porque o vaso acabou. Acabou os vasos, não tem mais vaso. O azeite cessou. Mas enquanto tivesse vaso, que tivesse mais vaso, ia continuar descendo azeite. Porque a provisão de Deus, meus irmãos, é desse jeito. Quanto mais a gente busca, mais azeite recebe. Quanto mais paga preço, mais azeite recebe. Quanto mais dá lugar, mais cheio é. Quanto mais glorifica, meus irmãos, mais a bênção vem. Oh, Deus querido. Aí que me chama a atenção. Aquela mulher vai novamente com o profeta e diz assim: profeta, os vasos estão tudo cheios, transbordou. E agora o que eu faço? Agora a mulher, tu vai pegar os vasos cheios, tu vai vender o azeite e pagar as tuas dívidas. Glória a Deus. E quando acabar, aí tu vai pagar a tua dívida e tu vai viver do resto. Do resto. Diz assim: do resto. Fale com fé, do resto. O que eu quero te dizer nesta noite: o resto do homem é nada, mas um pouquinho, o restinho de Deus é tudo sobre a tua vida. E quando o homem te dizer que é resto, mas que quando Deus for poderoso te dizer é resto, pode pular pra cima e glorificar. E a não acaba a bênção, não acaba, não acaba, não acaba. Tu vai viver do resto, e o resto de Deus para a tua vida é suficiente. O resto do homem sobre a nossa vida é nada, mas o restinho de Deus sobre a nossa vida é que nos coloca de pé. É o restinho de Deus sobre a nossa vida que nos coloca de pé sobre a sua presença. É o resto de Deus sobre a nossa vida que nós estamos de pé e adorando e glorificando o seu nome. É o resto dele sobre a minha vida. É o resto dele sobre a tua vida que você está de pé, que você continua de pé porque Deus te sustentou. É a pequena graça dele sobre a tua vida que te coloca de pé nesta noite. O que vem do homem para a nossa vida, meus irmãos, é nada, é significante. Mas o que vem de Deus para a nossa vida é transbordante. O que vem de Deus sobre a minha e sobre a tua vida é transbordante. E o que foi que aconteceu naquele lugar? O sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus aconteceu sobre a vida daquela mulher.
disse: não, chega para o meu povo, chega de escravidão. O povo atrás tem um exército de Faraó, na frente tem o grande mar vermelho. E na frente daquele povo tem um homem de fé. Quando eles chegam na beira daquele mar, o povo começa a murmurar: Moisés nos tirou do Egito para nos matar aqui, Moisés. O povo vem atrás de nós. Para onde nós vamos não tem lugar, o mar vermelho está na nossa frente. Aí Moisés vai clamar a Deus. E o que Deus fala, Moisés? Porque clamas a mim, Moisés. Diga ao povo de Israel que marche. Diga a esse povo que marche, Moisés. Que tu tem na tua mão, Moisés. Eu tenho um cajado, Senhor, estende esse cajado, toque na água, que tu vai ver o meu mover, que esse povo vai ver o meu mover sobre a vida deles aqui. Aí a palavra do Senhor vai dizer que há duas colunas, uma de fogo e uma de nuvem, para guiar aquele povo. A coluna de nuvem, meus irmãos, era para guardar aquele povo durante o dia, para que o sol não viesse molestar aquele povo. Mas a coluna, meus irmãos, de fogo era para aquecer aquele povo e clarear o seu caminho durante a noite. As duas colunas estão na frente. Na frente, diga, está na frente. Mas quando Deus coloca, meus irmãos, alguém numa situação, ele vai entrar com a providência. Quando Moisés toca na água, o mar se abre para um lado e para outro, para a direita e para a esquerda, se faz como um muro e aquele povo passa em cima. Quem é que vem atrás? Exército de Faraó. Vem atrás.